Mano, eu tava no Instagram esses dias e apareceu um desabafo de um. Tipo, eu vi a notícia na real, tá ligado? Tipo, pô, trabalhador brasileiro viraliza ao desabafar sobre a realidade financeira no Brasil, alguma coisa assim do tipo. E tava um vídeo de um cara lá falando. Eu não cheguei a ver o vídeo dele falando certinho, mas o que acontece? Parece que ele roubou o desabafo de outra pessoa, tá ligado? No Brasil é um país tão avançado nesse sentido que os caras pegam até o sofrimento de outra pessoa, transforma pra ele pra tentar viralizar, mano. É um país que, sei lá, é inacreditável, rapaziada. Vamos ver aí o vídeo do canal Não Adivinho. Marcelão, se não puder reagir seu vídeo, irmão, por favor, entre em contato aí. Não me dá strike, por favor, mano, que eu removo o vídeo, fechou? Só não me dá strike, fechou, rapaziada? Vambora, vamos ver o que tem a dizer. Lembrando que o link do Não Adivinho vai estar aqui na descrição. Não esqueçam de visitar lá, Depois fechou? do caso Mike Leão, parece que a internet pode ter caído em outra história que não é bem o que parece. Bastaram poucos dias para mais um desconhecido sair do anonimato e virar um dos maiores fenômenos do Brasil. Um vídeo emocionante sobre a vida do trabalhador viralizou, ultrapassou Até aí chorou, tá? 55 milhões de visualizações, fez Lincoln ganhar quase 2 milhões de seguidores, atraiu a atenção de Pablo Marçal e transformou um homem comum num novo símbolo de milhões de brasileiros que lutam para fechar as contas no final do mês. Só que quando parecia que essa era mais uma daquelas histórias inspiradoras da internet, surgiu um outro Mano, o trabalhador cara ganhou 2 milhões de views. dizendo que aquele desabafo não era muito autêntico não, e nem sequer era de Lincoln. Segundo ele, o discurso que emocionou o país inteiro foi copiado quase que palavra por palavra de um vídeo publicado um dia antes. E quando os dois vídeos são colocados lado a lado, as semelhanças chamam muito a atenção. A partir daí, a história ganhou novos capítulos, outras polêmicas vieram à tona e o herói que a internet criou começa a ser colocado em dúvida. Será que a máscara de Lincoln na voz caiu? Vamos conferir. Nesse vídeo de hoje eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Cada atendente da sua equipe usa um número diferente no WhatsApp? Além Rapaziada, de não Brasil ser é profissional, fácil você não, fica hein? sem visibilidade da operação e perde oportunidades de vendas. Com o Octadesk você consegue. O vídeo de Lincoln viralizou porque tocou numa ferida que o Brasil inteiro sente. Ele aparece visivelmente cansado, chorando na Avenida Paulista, falando sobre frustração de quem trabalha todos os dias, sua camisa, sem vergonha de nenhum serviço, mas não sai do lugar financeiramente. Doido, eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Que situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Não tem vergonha, não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mão, ó. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida, nunca tive. Mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando, eu venho guardando uma mágoa dentro de mim. Às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cabo é desenrolado, tá ali, no pra luta. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como que eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança? Diz que pega Pior que é difícil, mano, porque eu mesmo já morei de aluguel, tá ligado? Morei por aluguel. Eu saí de casa com 19 anos, mano. 19 anos saí de casa só com meu colchão, o meu PC e só, mano, e minhas roupas, tá ligado? Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Eu deixava minhas coisas tudo dentro de uma mala que eu tinha de viagem, que eu usava de guarda-roupa, tá ligado? Eu dormia no chão e tinha meu PC. E fui no mercado no dia que me mudei, comprei, tipo, fiz umas comprinhas lá de alimentos não perecíveis, né? Tipo pão, coisas que não estragam, deixei no cantinho lá separado, no chão, e fui comendo, tá ligado? Às vezes eu comprava marmita no trabalho e assim fui me virando, mano. Aí minha mãe me deu de presente uma geladeira e eu fui conseguir desenrolando as coisas aos poucos. Porém, mano, não é fácil, tá ligado? Você pagar aluguel no Brasil, se mano, tipo assim, se você tá meio que você seja casado, tipo, pô, você paga aluguel, você paga, você casar, você divide a despesa com sua esposa ali. Se você for só vocês dois, você ainda consegue sobrar um dinheirinho, tá ligado? Você ainda consegue ter um pouco mais de tranquilidade com ela. Se for você sozinho, mano, se você tiver casal que trabalha, tiver filho, mano, esquece, tá ligado? Mesmo assim, mesmo que em hipótese alguma assim que seja só você e sua esposa, então seja só você, mano, que sobra um dinheirinho, você não consegue, tipo assim. Pô, paguei minhas contas, sobrou um dinheiro, mas você não consegue financiar um carro, tá ligado? Você não consegue financiar uma moto. Por que eu falo financiar? Porque, mano,
a classe trabalhadora brasileira não consegue chegar e comprar um automóvel à vista, mano. Você não consegue comprar um carro popular de 50, 60, 70 mil à vista. Não tem como, tá ligado? Então, tipo, você vai financiar, você vai pagar, tipo, o valor de um, dois veículos de em um só, tá ligado? Você vai pagar uma parcela de, for uma moto, de uma parcela de 800, 1.200, de 800 a 1.200 reais no financiamento de um carro, mano, esquece, de carro é de 1.500 a 3.000, dependendo do carro, até mais, tá ligado? Então, mano, como é que você vai pagar um financiamento de 800, 1.500 reais numa moto, um exemplo, usando um exemplo, juntando com 800, R$ 1.000 de um aluguel de uma casinha simples aí, de uma kitnet, juntando com água, luz, internet e alimentação. Não tem como, mano. O salário mínimo, acho que o salário do Brasil tá o quê? R$ 1.700. Com os descontos vai pra 1.500, 1.600 e pouco, tá ligado? Não tem como, mano. Então o Brasil é o seguinte: ou você sobrevive, ou você luxa, tá ligado? Tipo assim, luxa não. Ou você sobrevive ou você sobrevive, tá ligado? Você trabalha só pra sobreviver, mano. Se você quiser ter uma renda um pouco acima, se você estiver cursando uma profissão que tiver um salário um pouco mais acima, você consegue ter uma flexibilidade um pouquinho melhor de relacionamento de financeiro. Mas se você for pobre louco, igual nós, que trabalha num serviço popular, um serviço normal, e tiver que se virar, mas se você não fizer uma renda extra por fora, tipo, vender alguma coisa ali, vender um doce, vender uma roupa, vender isso, aquilo por fora, mano, você não consegue ter tipo assim, uma folga, um pouquinho uma folga sequer pra você, tipo, pô, vou ali no cinema, porque, pô, mano, hoje em dia se você vai no cinema com a sua namorada, por exemplo, você vai gastar no mínimo aí uns R$ 200 brincando, mano. Porque o ingresso, tipo, sem ser 3D, mano, o ingresso normal é o quê? Papo de R$ 50, mano. Então você vai pagar R$ 100 no ingresso, você vai comprar uma pipoca, vai gastar mais, sei lá, R$ 40. Se você for comer um combozinho aí de um fast food, tipo BK, Mac, você vai gastar mais de R$ 100. Então você vai gastar no mínimo aí 200 conto, mano, fora a sua condução de ida e volta, um Uber, um busão, ou então um estacionamento de um carro moto se você tiver, tá ligado? Então, mano, é bizarro, mano, a situação do Brasil é bizarro. Então você só trabalha pra sobreviver, mano. Então uma dica que eu dou pra você aí, que tá nessa situação aí como eu, como todo mundo que vem de baixo, mano, faça uma renda extra, tá ligado? Faça uma renda extra. Eu sei que é difícil, mano. Muito difícil. Eu conheço, mano. Eu trabalho, vou pra academia e tenho uns projetos por fora. Já é corrido pra mim. Agora, imagina pessoas que trabalham, vão pra academia e estudam. Mano, você não tem tempo nem pra respirar, tá ligado? Mas, mano, é uma coisa que eu falo pra vocês: é o sofrimento hoje pra amanhã você ter resultados, tá ligado? Você vai sacrificar 4 anos da sua vida nessa correria aí pra você fazer uma faculdade, fazer um curso da hora, pra você ter um salário maior, pra poder você ter uma profissão pra você conseguir sobreviver um pouco melhor nesse país, mano. Porque esse país é bizarramente, mano, atrasado, tá ligado? R$ 100 aqui, R$ 200 ali, não sobra nada, que arroz, mistura e um pedaço de carne viraram um luxo, especialmente a carne moída. Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Aqui, rapaziada, eu tô concordando com o que ele tá falando. Porém, eu sei que agora caiu a massa que não foi ele que falou. Porém, o que a pessoa falou, que é o que tá falando, ele tá meio que falando a cópia, né? Falando o que o cara falou, é muito verdade. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Eu tô cansado aí, eu tô seguindo alguma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. Galera vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora, você compra a Irlanda, parece que tá 1 hora de trabalho, você compra mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa, com 1 hora de trabalho, 1 hora de trabalho lá dele, é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Olhou para os prédios de luxo da Paulista e perguntou como que aquelas pessoas conseguiram chegar lá se gente como ele não sai do lugar. Comparou com brasileiros que vivem no exterior, que com 1 hora de trabalho compram o que ele não consegue com o dia inteiro. Cara, eu tô cansado desse lugar aqui, onde eu tô? Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, eu falo pra você, é de tristecer, hein, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar uma amenizada pra ir ali ganhar R$ 150, trabalhar embaixo de chuva. Tá bom, graças a Deus por isso, eu agradeço muito pela oportunidade que a moça me deu, mas... é isso, cara, a gente cansa, o psicológico da gente cansa, sabe? O vídeo bateu 55 milhões de visualizações e Lincoln saiu de 160 mil para 2
milhões de seguidores em menos de 5 dias. Depois do sucesso, uma casa de apostas teria oferecido 300 mil reais para ele fazer propaganda e ele, como um homem íntegro, não aceitou. A internet elogiou a honestidade e adotou ele como o rosto, símbolo do trabalhador brasileiro exausto. Ai, como eu amo essa internet. Pablo Marçal foi pessoalmente até a casa de Lincoln em Barueri para buscá-lo. A viagem teve trecho de carro, de helicóptero em Alphaville, em Santana de Parnaíba. Marçal ouviu o lamento dele, prometeu um terreno para construir sua casa, mentoria profissional, disse que financiaria o casamento da família. Mas isso aí, será que não tem um preço não, mano? Será? Que nunca foi oficializado. O marido vai casar lá no resort. Ô, Glória. As meninas, se ele quiser, vou pagar os Eu estudos fico imaginando a cara do Pablo Marçal depois descobrindo que isso é tudo mentira, dela mano. lá na marcha, Não, mentira, em não. Alphaville, ali até o nono ano que tem. Nono ano. Não foi que criou esse trabalho. Eu trouxe o Luiz. Cadê o Luiz? Chega aí, Luiz. Você que já é influenciador, se você quiser aprender sobre lançamento, já trouxe um cara aqui que é o Luizão, para colocar você no lançamento. O encontro foi filmado em live e a repercussão, é claro, foi enorme. Depois, Lincoln até participou de uma palestra de Pablo Marçal. Eu acredito que, acima de tudo, a minha honestidade, ela tá me colocando neste lugar e a minha fé em Deus. Porque se eu fosse uma pessoa que me envolvesse com algo errado, se eu fosse uma pessoa que procurasse caminhos errados, talvez nem aqui eu estava dentro de uma cadeia, tinha perdido minha vida, enfim. Lincoln virou o assunto da semana, marcas querendo ajudar, seguidores doando, políticos tentando se aproximar. Era o momento de consagração de um homem comum que tocou o coração do país. Até que José Paulo apareceu. José Paulo é um rapaz que se veste de Homem-Aranha para vender bolo de pote na Avenida Paulista. Ele veio a público dizendo que o desabafo que viralizou na boca de Lincoln é, na verdade, dele, e trouxe provas. O vídeo dele foi postado um dia antes do de Lincoln. Antes de repostar o vídeo original com prova, José publicou nos stories uma mensagem direta. Disse que tinha provas de que postou o desabafo antes de Lincoln, e que a intenção dele não era queimar ninguém, mas mostrar a verdade. E a verdade, segundo ele, é que Lincoln não estava na situação que pintou. Já tinha casa própria, não morava de aluguel, faturava ali quase 10 mil por mês só com visualizações. Lembrando que Lincoln já tinha ali os seus mais de 100 mil seguidores, quando esse vídeo dele estourou. É claro que seguidores e engajamento e ganhar dinheiro com a internet, faturamento, não são a mesma coisa, mas uma coisa a gente pode ter certeza, Lincoln já era um criador de conteúdo, entendeu? Pessoal, eu não sou muito de estar falando de valores, de quanto eu ganho nas plataformas, de quanto eu não ganho, mas eu acho que se eu falar pra vocês os valores que eu estou atingindo, vai ajudar vocês a correr atrás do sonho de vocês, vai ajudar vocês a levantar do sofá e falar, quer saber? Vou começar a trabalhar com a internet, vou começar a gravar. Sabe lá a plataforma vizinha dos 2Qs, onde eu também sou agenciado, eu também posto os meus vídeos? Fui olhar o meu saldo pra receber lá, sabe quanto, família? $912 só em visualização. Fora o que eu vou receber desta plataforma aqui, que já passou de $200. Porque parece que 4 dias atrás eu mostrei pra vocês aqui quanto que estava. Estava em 113, se eu não me engano, era $107. José Paulo disse que Lincoln usou um momento real de sofrimento dele, o dia em que ele perdeu os bolos de pote e fez uma cópia do desabafo pra fingir um sofrimento que... Pô, mano, isso aí é, é revoltante, né, mano? O cara, querendo ou não, já tava com a vida dele andando, ele pegou o sofrimento de uma pessoa que, pô, mano, você vender bolo de pote na chuva, na rua, no dia a dia, assim, se você vê, mano, a quantidade de humilhação que a pessoa não deve ouvir, mano, é muito, rapaziada, muito. Em área nobre ainda, área do centro de São Paulo, Avenida Paulista, só quem trabalha na rua sabe, tá ligado? Eu sei porque eu já trabalhei na rua um bom tempo, mano, eu sei, mano, se houve muita... Se houve piada, se houve deboche, se houve humilhação. Tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas que dão caixinha, tem muitas pessoas que nem compram, dão dinheiro ali, mas também tem muitas pessoas do contrário. Então, mano, é um serviço muito difícil, rapaziada, é muito difícil mesmo. E, pô, mano, você pegar, pô, por exemplo, se você tivesse pegado, pô, falando assim, pessoal, eu vi um vídeo de um amigo aqui, aí falou o nome dele, o arroba dele, falando sobre uma reflexão sobre o que tá acontecendo no Brasil. E eu vou repetir aqui as palavras dele, não esqueçam de visitem lá o canal dele. A página dele, porque eu achei muito interessante. Estou ajudando ele falar pra ver se viraliza, pra ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Pô, ele deu os créditos pra pessoa, ele falou quem que era a pessoa, falou que a origem do que tá falando é daquela pessoa. É como se ele estivesse fazendo uma divulgação pra ela, tipo, tentando aumentar o alcance, tá ligado? Mas não, mano, ele só pegou uma coisa e pegou. É tipo assim, igual, por exemplo, a Porsche lançar um carro e a McLaren pegar e copiar esse carro e lançar também. Um dia depois, tá ligado? Não era genuíno. O conteúdo do vídeo original de José Paulo é um desabafo sobre as dificuldades financeiras que ele enfrenta, que ele postou no dia 24 de junho. Galera, quero mostrar um trem pra vocês. No dia 22 de junho, eu tirei foto dessa minha caixinha de som pra poder vender e usar o dinheiro pra fazer bolo de pote. E quando eu fui vender no dia 24, tomaram os bolos de pote. Então aqui, ó, no dia 24... Ô pessoal, vou desabafar com vocês porque eu não tenho ninguém pra desabafar, tá ligado? No 24 de junho,
Tomaram todos os meus bolos. Eu gravei esse vídeo às 9h24 da manhã, que eu tinha saído pra vender bolo de pote 7 horas da manhã. Mas aí tomaram, então eu fiquei puto comigo mesmo, porque eu me senti um prepotente do caramba de não conseguir fazer nada. Então eu gravei esse vídeo dia 24 de junho às 9h24 da manhã. No vídeo, tudo começa quando ele conta que perdeu todos os bolos de pote que vendia na Paulista porque não Pô, tinha mano, na moral, mas que bigodão feio, parça. Arruma esse bigode aí, mano. Ô, nada contra o seu estilo aí, cada um tem o seu direito de ter o seu estilo, mas, pô, mano, que bigode feio, velho. licença para comercializar. A partir daí, ele desabafa Brincadeira, que tá, acordou mas muito é mal feio. e trabalha demais sem sair do lugar, que o sistema mantém os pobres presos na pobreza e que nunca teve vergonha de trabalhar honestamente. Ô pessoal, vou desabafar com vocês, porque não tem ninguém pra desabafar, tá ligado? Tomaram todos os meus bolos de pote lá na Avenida Paulista, porque eu não tinha licença pra vender os bolos de pote, tá ligado? Isso é um país ridículo, né, mano? Enquanto tem cantores aí lavando bilhões pro crime organizado, que você sabe muito bem do que eu tô falando. Os caras foram presos, soltaram eles como se tivesse nada acontecido. E no país que tem provas diz que aconteceu isso. Não sei se tem provas, se foi confirmado, mas tipo, pô, um negócio que você pode deduzir que talvez seja verdade. É um país que pessoas lavam bilhões e são presos, são todas na mesma semana. E enquanto um trabalhador aí tá vendendo bolo de pote é, teve sua mercadoria apreendida. Bolo de pote, mano. É igual, tipo assim, eu sei, pô, não tem licença pra você. Não tem, você não paga imposto pra isso, você não pode estar vendendo porque você não paga imposto, você não tem a licença pra estar vendendo. Alimentos, no caso, também alimentos tem que ter o selo da Anvisa, tem toda essa frescura aí, beleza. Tem gente, tem a fiscalização, tem a lei, tem que ser cumprida, beleza. Mas num país que tem tanta coisa errada, tanta corrupção, tanto roubo da população, tanto a gente paga tanto imposto, mano. O que que é vender um bolo de pote na rua, tá ligado? Enquanto tem milhões sendo roubados aí diariamente, mensalmente, anualmente, tá ligado? Bilhões da população brasileira. A gente paga, acho que a gente é um dos países que mais paga imposto no mundo, não sei questão de estatística, tá ligado? Mas sei que sim, isso é verdade. E, pô, você prender um trabalhador porque tá vendendo bolo de pote na rua é muita tiração, mano. É igual, tipo, polícia que faz bate-meta prendendo moto de trabalhador na rua, tá ligado? Moto de motoboy. Mano, eu sei porque eu sei, mano. Porque eu sou de periferia, eu conheço muito moleque que é motoca, mano, que é motoboy. Já aconteceu, mano, de os caras roubar um veículo no centro da cidade, os caras de moto e atrás de uma viatura falou pros policial que, pô, mano, acabaram de roubar uma moto aqui na rua, um carro aqui na rua do lado. É, vocês não vão conseguir ir atrás, não? Os caras falaram, pô, você tem que ligar no 90, a gente não consegue fazer nada. Os caras estavam um quarteirão do lado, 3 ruas do lado, os caras não quiseram ir atrás, os caras falaram pra ir ligar na polícia, sendo que os caras é polícia, mano. Tá ligado? Então, num país assim que os caras agora pegam deixa agora, espera chegar à noite pra você ver a quantidade de motos que os caras não para por dia, que não multa, que não prende. Eu sei porque já prenderam minha moto, mano. Eu tive que pagar 3.000 reais pra me tirar minha moto do pátio, tá ligado? E eu não, tava certo, mano. Tinha acabado de buscar minha mulher no trabalho dela, mano. E os caras fizeram um comando ali. Tinha um guincho, tinha 2 guinchos, mano. Os caras fizeram pra aprender. Quando você vê viatura com guincho, mano, os caras vai querer aprender veículos. Os caras aprendeu mais de 20 motos nesse dia, só naquele lugar, mano. Então, tipo, é revoltante, tá ligado? Esse país que a gente vive, mano. É muito revoltante. E, pô, tipo, como eu falei, nos trem da CPTM, eu sei que é uma coisa meio chata, às vezes você tá ali indo trabalhar, você tá no trem, às vezes vem aquele pessoal falando, vendendo, aquela barulheira, pô, bala aqui ó, 3 por 10, 3 por 10, isso é aquela uma poluiçãozinha sonora, mas pô, mano, o cara tá vendendo um alimento ali, não tá atrapalhando ninguém, não tá incomodando ninguém, às vezes você tá falando um pouquinho ali mais alto que todo mundo e tal, mas ele tá ali no corre, não tá prejudicando ninguém, tá fazendo pelo certo, mesmo que ele não pague o imposto que tem que ser pagado, igual eu falei, quanto de dinheiro não é arrancado nosso todos os meses aí, todos os anos, tá ligado? É muito, tipo assim, é muito absurdo esse país, né, cara? É revoltante. E eu já tinha acordado mal, cara, tá ligado? Acordando mal, pensando, pô, mano, a gente trabalha pra caramba nesse país e não sai do lugar, mano, sabe? Parece que o sistema quer que o pobre fique pobre pro resto da vida, sabe? Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano. A cara trabalha vestido de fantasiado de um herói da Marvel, mano. É da Marvel ou é da DC? É da DC, né? É da DC. É, pô, vestido de Homem-Aranha, pô. Você aprendeu uns bolinhos de pote de um trabalhador de vendendo de manhã, vestido de Homem-Aranha, mano. É muita tiração. Sabe? Eu nunca tive, mano. Tá vendo essas mãos aqui? Mano, eu fico revoltado. Essas marcas aqui, mano. É de tanto pagar café na vida, cara.
Nunca tive vergonha de trabalhar, mano. Isso daí é trabalho pra mim fazer o trabalho, mano, tá ligado? É a mesma palavra, mano. Literalmente a mesma palavra. Só que ultimamente, mano, eu venho guardando uma vaga muito grande no meu coração, tá ligado? Que tipo, como é que eu vou ter esperança, mano, que amanhã um dia vai ser melhor, tá ligado? Fala que por fora tenta parecer forte e feliz, especialmente porque trabalha vestido de super-herói, lidando com crianças, mas que por dentro sente um vazio enorme. Ele fala do custo de vida, que faz sim. É o ser homem, né, mano? É você engolir o choro e fazer o que tem que ser feito, mano. Ninguém vai se importar se você tá passando dificuldade ou não, se você tá achando difícil a vida. Ninguém vai, no final de tudo, ninguém vai se importar, mano. Você tem que levantar todos os dias e fazer o que tem que ser feito, mano. É isso que é ser homem, tá ligado? 50 ou 100 reais por dia, que quando compra comida o dinheiro acaba, que carne virou luxo e que hoje compra basicamente ovos. Eu sei que o super-herói tem que ser feliz, tem que ser forte, mano, mas como é que eu vou estar feliz, cara? Como é que eu vou sorrir pra criança, mano? Se dentro do meu peito uma vaga grande do caramba, mano. Eu tenho tantos sonhos, mano, pra conquistar, tá ligado? Ah, mano, às vezes eu faço 50, 100 reais no dia, tá ligado? E quando eu chego em casa, compro mistura, compro umas paradas, já acabou o dinheiro, tá ligado? Falou que olha pros prédios da Paulista e pergunta a Deus como aquelas pessoas chegaram naquele nível. Eu assim, olhando pra cima, assim, vendo aqueles prédios de luxo assim, mano, na Avenida Paulista, falei, caraca, mano, como é que essas pessoas, Deus, começaram a chegar nesse patamar, conseguiram chegar nesse patamar, nesse país que a gente vive, mano, tá ligado? Ali eu pedi pra Deus, Deus me ajuda, Deus, eu chegar também. E termina pedindo ajuda, dizendo que está cansado, que tem força de vontade, mas precisa de uma oportunidade. Estar numa viagem de fim de semana com o filho, por exemplo, é uma das conquistas recentes da Gisele. Quando os dois vídeos são colocados lado a lado, as semelhanças são impossíveis de ignorar. Não é só o tema que é parecido. A estrutura narrativa, a ordem dos assuntos e frases inteiras são praticamente idênticas. Os dois seguem o mesmo roteiro. Começam dizendo que acordaram mal, falam que trabalham demais, dizem que nunca tiveram vergonha de trabalhar, expressam cansaço, falam que o dinheiro não rende, que carne moída virou luxo. Eu já acordei na mobete pensando nisso, mas você é louco. Mas trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. E eu já tinha acordado mal, cara, tá ligado? Acordando mal, pensando, pô, mano. A única diferença às vezes é a forma de se expressar, mano. O outro cara, esse Lincoln, ele tem um pouco mais uma linguagem mais informal, né? Ele fala um pouco mais de gíria. E esse mano aí, eu não sei qual que é o nome dele, ele fala um pouco mais, assim, um pouco mais filtrado, né? Ele fala umas palavras um pouco mais limpas. Trabalha pra caramba nesse país e não sai do lugar, mano, sabe? Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mano. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida. Nunca tive. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano, sabe? Eu nunca tive, mano, tá vendo essas mãos aqui? Essas marcas aqui, mano. É de tanto pagar café na vida, cara. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano. Isso daí é trabalho pra mim fazer o trabalho, mano, tá ligado? Sabe, como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Como é que eu vou ter esperança, mano, que amanhã o dia vai ser melhor, tá ligado? Se acontecer essas paradas. Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Ah, mano, é aluguel, comida, carne, mano. Hoje em dia, mano, mistura pelo negócio de rico, tá ligado? Eu não tô dando conta de comprar ovo, mano, tá ligado? Carne moída. Virou item de luxo, mano. Também comparam com pessoas que vivem no exterior. Falaram a mesma coisa sobre olhar para os prédios de luxo da Paulista e perguntam como aquelas pessoas chegaram lá. Eu tô cansado aí. Que a gente já viu. Inteiro de trabalho. Aqui, ó, a gente trabalha. Sobre como os ricos chegaram lá, tudo segue o mesmo padrão. Uma ou duas frases parecidas poderiam ser coincidências, mas dezenas delas, na mesma ordem, com as mesmas palavras levemente alteradas, não. Sem contar até a mão cheia de calos que os dois levantam em determinado momento do vídeo. Pra mim, não há dúvidas que Lincoln copiou o vídeo de José. Algumas pessoas podem até dizer que isso não... que é embaçado, né, mano? Porque se, tipo assim, pô, o moleque viralizou, tipo um gol Homem-Aranha, ele fez o vídeo, viralizou, ele ganhou 2 milhões de seguidores, tá ligado? Mudou a vida dele e depois esse cara aí fez o mesmo vídeo e viralizou também. Mas, pô, pelo menos o dono do vídeo, o original, a pessoa que criou o vídeo ali, ela teve o resultado, né, mano? Muitas pessoas apoiaram, seguiram, com certeza vai mudar a vida dele. Mas não, mano, o vídeo do cara que copiou viralizou e o cara que é o dono do vídeo, que acho que não sei se ele postou ou não, acho que ele tinha postado nos stories, enfim, não teve o resultado. Tá invalida o discurso de que o trabalhador brasileiro é um fudido que não consegue ter uma vida digna. Mas eu não acredito que a questão seja essa. O vídeo do Lincoln conseguiu tanta atenção justamente pelas pessoas acreditarem que o desabafo era autêntico. E não era. No máximo, Lincoln é um excelente ator. Lincoln nunca disse que aquele discurso era uma atuação de algo que ele já tinha visto. E pra mim, se ele não foi honesto nesse desabafo, no que mais ele não tá sendo? Aquele print da casa de aposta oferecendo 300 mil reais pra ele é verdadeiro também? Sinceramente, eu duvido. Eu sou influenciador, não sou gigantesco, tá? Mais modéstia à parte, eu também não sou tão verdadeiro também. Essa mensagem aqui, mano, qualquer uma pessoa pode fazer, tá ligado? É só você criar um perfil no Instagram, não seguir ela. Tipo assim, por exemplo, se tem esse Lincoln aí que tem o perfil dele no Instagram. Ele pede pra outra pessoa criar um Instagram, não seguir ele
e mandar uma mensagem, tá ligado? Mandar uma mensagem pra ele, com esse mesmo padrão aí de, de mensagem aí. Ele, como tem um perfil que tinha mais de cento e poucos mil seguidores, com certeza não vai ficar nessa opção aí de tipo, pô, solicitação de mensagem, ele pode tirar um print, pô, tá ligado? Sinceramente, eu duvido. Eu sou influenciador, não sou gigantesco, tá? Mas modéstia à parte, eu também não sou tão irrelevante assim e eu tenho noção do valor que casas de apostas costumam pagar. E acredite em mim, não é aquele valor todo. Ainda mais se tratando de um influenciador que acabou de estourar, né? Ou seja, não tem credibilidade com o público ainda. Pra mim, esse discurso é pra elevar sua aura de homem honesto que não se corrompe. O velho e clássico discurso moralista, que ainda funciona muito bem no Brasil, que já cansamos de ver, né? Com Felca, Daniel Penin, entre tantos outros. Se tem alguém que merece pelo menos metade dessa ajuda toda que Lincoln recebeu, é José, o dono do Desabafo Autêntico. Bom, e como se tudo isso não bastasse, a história do vídeo copiado, outras polêmicas de Lincoln continuaram vindo à tona. A internet foi atrás do histórico de Lincoln e encontrou outro problema, tá? Vídeos antigos dele foram resgatados mostrando apoio claro ao governo atual e críticas à direita política. Eu não consigo entender, gente. Como que eu vou explicar pra minha filha que a direita brasileira é algo sério? Se essas pessoas rezaram pra pneus velhos, como é que eu vou falar, filha? Tá vendo essa imagem dessas pessoas rezando pra pneu? São pessoas certas, são pessoas que querem um Brasil melhor. Como que eu vou fazer minhas filhas acreditarem na direita brasileira se o que vocês estão demonstrando é totalmente o contrário? Totalmente de infantilidades. Eu confesso que esse Reels até não me incomoda, tá? Eu acho até engraçado até. Só que, convenhamos, pra alguém que foi abraçado justamente pela galera da direita, né? E que por via de regra engloba essa galera que ele tava fazendo chacota e fazendo meme, né? Fica um pouco, talvez, irônico, não é? Uma semana em que a direita tinha abraçado ele como um símbolo do trabalhador sofrido num governo de esquerda, né? Descobri que ele era apoiador desse mesmo governo, ou pelo menos crítico ao governo oposto, né? Gerou uma reviravolta que mudou completamente a narrativa. A direita passou a desmascarar ele, já que o desabafo dele era uma crítica direta à situação econômica do país sob o governo de esquerda que ele supostamente apoia. O caso de Lincoln é um retrato perfeito de como que a sociedade brasileira funciona nas redes. O país tem uma força enorme para transformar qualquer pessoa em celebridade da noite pro dia. Lincoln recebeu milhões de seguidores, presentes, propostas de terreno, casa. É o clássico problema do brasileiro ser carente de atenção, né, mano? Eles precisam de um herói pra eles aplaudir. Eu vou usar um exemplo besta, tá ligado? Um exemplo besta. Todo mundo já viu esse caso do Lincoln aí, o caso do Mike Leão. Eu vou usar um exemplo bem besta, bem simples aí no futebol, por exemplo. Tem um jogador chamado Michael Olise. É um jogador do Bayern de Munique, ele é francês. É um dos caras que mais joga da atualidade, tá ligado? É um dos nomes que a gente, pô, a geração que tá começando agora, a geração que daqui a 10 anos vai falar, tipo, classificar ele como um monstro, tá ligado? Uma lenda, igual. Se ele continuar nesse ritmo, conquistar bastante coisas, né? Que é um jogador que tá em alta agora. E, pô, mano, tava todo. Ele tem um estilo aí de diferentão, ele não gosta de trocar, não gosta de dar entrevista, usa umas toconas assim, tá ligado? Ele entra no gramado antes de começar o jogo, tipo, ele põe o pé ali na grama e sai fora, depois ele entra, não gosta de dar entrevista, não comemora gol, enfim. E todo mundo, os brasileiros, tudo, mano, pagando mó. Tipo, é aquele clássico do brasileiro que gosta de ficar lambendo o estrangeiro e os próprios brasileiros, o cara critica e desmerece, tá ligado? E os brasileiros tudo puxando o saco desse cara, falando, cara, é um monstro, um monstro. Aí teve uma entrevista que esse Olise foi dar. Aí o repórter colocou alguns países pra ele citar alguns jogadores de futebol. Tipo assim, é, cite um jogador de tal país que você conhece, que você acha monstro, que você acha da hora na atualidade. Aí colocou lá, Argentina, Messi, não lembro a ordem dos países, tá ligado? Não lembro, é, mas, tipo assim, não lembro exatamente quais países o repórter perguntou e quais respondeu, mas tô dando um exemplo. Argentina, Messi, Portugal, Cristiano Ronaldo, Bélgica, De Bruyne. Aí quando chegou na vez do Brasil, ele falou, não sei, não sei. E deu risada, tá ligado? De deboche. Ou seja, enquanto os caras tá puxando o saco de um gringo, de um cara que eles nem conhecem, não faz nem ideia, não faz nem questão, esse mesmo cara tá cagando pra gente, tá ligado? Você tá lá puxando o saco do cara e o cara tá cagando, se lixando pra nós, mano. Aí você vai falar, pô, mas o cara não tem direito de ter uma opinião, de falar que não conhece nenhum jogador brasileiro. Mano, é impossível você ser jogador de futebol e você não conhecer um jogador brasileiro, tá ligado? Mesmo que você não goste de brasileiro, fala um aleatório, sei lá, sei lá, deixa eu ver, Yuri Alberto, sei lá, Pedro do Flamengo, ou então, tipo, pô, Martinelli, Vinícius Júnior, tá ligado? Tipo, eu acho que um cara tipo, como o Olise não vai saber quem que é o jogador de Brasileirão, né? Mas, tipo assim, lá de fora, tem tanto jogador grande lá de fora, Rafinha, Vinícius Júnior, mano, tem vários, tá ligado? E, pô, claramente ele falou isso num tom tipo, de desprezo, de menosprezar, tá ligado? Sendo que a gente é a seleção que tem 5 Copas do Mundo, os caras só tem 2, tá ligado?
Então, assim, é o clássico problema do brasileiro de ser carente por atenção e eles precisam de um herói pra coisa. Então, vem surgir um cara desse falando uma coisa que todo mundo sente na pele, todo mundo pensa, por ficar, pô, o cara é como eu, mano. Vou curtir, vou apoiar ele. Só que na real, olha o que acontece, tá ligado? Financiado e mentoria de empresário. Enquanto José Paulo, o rapaz que se veste de Homem-Aranha e vende bolo de pote na Paulista, tem menos de 10 mil seguidores e foi quem postou o desabafo original um dia antes. Está aí, no anonimato, lutando para ser reconhecido e provar sua verdade. É o mesmo padrão que a gente já viu antes, tá? Que nem no caso do Mike Leão, que ganhou exatamente 2 milhões de seguidores da noite pro dia. A internet eleva rápido, sem verificar a veracidade das coisas, e quando a verdade aparece, o estrago já tá feito, né? E a pessoa errada já colheu todos os frutos. Eu acho que é justamente por isso, tá, que tanta gente se identificou com esse vídeo, né? Porque convenhamos aí, quem nunca teve a sensação de trabalhar o mês inteiro e quando o salário cai, ele praticamente acabou. Eu vejo muita gente comentando, tá, que queria uma forma de complementar a renda, mas simplesmente não tem ideia de por onde começar. E Tá vendo, rapaziada? Então esse é o videozão aí do canal do Não Adivinho. Vou deixar aqui novamente o link na descrição. Não esqueça de visitar lá. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Tamo junto, fique com Deus. É nóis.